3x menos 1, menos a função aplicada no ponto 2, que é o a, né? A gente já calculou, quando ele é aplicado no ponto 2 aqui, ó, é essa função e dá 5. Então, 5 sobre x menos o a, que a gente acabou de ver que é o 2, né? Bom, 3x menos 6 sobre x menos 2. Bota em evidência aqui em cima o 2, né? O 2 nada, o 3, né? Então, fica ali, quinto fora. Limite de x tendendo a 2 negativo fica 3 vezes x menos 2. Concorda? Se eu voltar, dá essa expressão. Sobre x menos 2, eu corto eles e eu fico com 3. Perdão, aqui embaixo eu havia esquecido, mas aqui a gente continuava com o limite, tá? Só que o limite de, por exemplo, o limite de x tendendo a 2 negativo, de menos 1 sobre 1, que é a mesma coisa que o limite de menos 1 aqui, ó, desse menos 1 aqui, o limite de uma constante é sempre a constante, tá? Eu esqueci disso aqui também, ó. É o limite de x tendendo a 2 pela esquerda, vai ficar 3, né? E o limite de uma constante é sempre a constante. Então, ficou 3. Presta atenção. Então, a derivada pela direita no ponto 2 deu menos 1. A derivada do ponto 2 pela esquerda deu 3. E agora, se as derivadas laterais deram diferentes, a derivada no ponto 2 não existe. Tá aqui. F de 2 não existe porque os limites laterais, ó, 2 mais e 2 menos, deram diferente. Pô, e o gráfico é só seguir, né? Por exemplo, nós temos uma função definida por essas duas. Então, a gente tem que desenhar as duas funções, né? A 3x menos 1 tá onde? Passa pelo menos 1, né? Pelo menos 1 no y aqui. E deu 1/3, né? Que é 0,333 a raiz. Então, ele tá aqui, ó. O pontinho dessa função aqui é aqui, ó. Essa é a reta dessa função. Reta, né? Bom, e a outra função? A outra função é 7 menos x. Então, ele passa no 7. O 7 lá em cima, né? Aqui tá o 5, aqui o 6, aqui o 7. Então, tá aqui o ponto. Ela é pra baixo, porque aqui é negativo, né? Então, a reta vai ser assim. E a raiz é 7, né? A raiz é 7, então tá aqui. Concorda? Bom, e o nosso ponto em análise que nós estava analisando, quando tu bota o 2 na função, ó, quando tu bota o 2 na função, ele tem que te dar exatamente o 5 aqui, ó. Tem que te dar exatamente o 5, né? Concorda comigo? Porque aqui, quando a gente botou o 2 na função aqui, dá 5. Agora eu vou redesenhar, né? Essa reta tem que bater com aquele pontinho ali, onde dá 5. E essa outra também. É só os desenhos mal feitos, tá? Assim. Daí, essa parte eu vou descartar. E o desenho fica lindo como este. Então, tu vê que essa função, como a gente desenhou, ela só vai ser contínua quando eu descartar essa parte da outra função aqui, a outra reta, né? Eu descartei. Pra haver uma continuidade no gráfico. Tipo, não teve nada de aberto aqui, entendeu? Continuou. Tem imagem, tu pegar um valor, qualquer valor de x aqui nesse intervalo aqui, vai ter um valor de y lá naquele eixo. Porém, o professor disse bem assim para nós, quando uma função é derivável, ela é contínua. Então, quando tu conseguir derivar uma função, então pode ter certeza que ela é contínua, né? Contínua naquele ponto. Mas nem sempre quando uma função é contínua, como esse caso, ela é contínua. Ela tem valores para qualquer número, até naquele pontinho no bico lá. Nem sempre ela é derivável naquele ponto. Nesse caso, realmente, a gente acabou de ver, ela não é derivável no ponto 2, mas ela é contínua no ponto 2. A função continua, mas não tem como derivar naquele ponto, porque as derivadas laterais eram diferentes. Então, f de x é contínua, mas não tem derivada no ponto x igual a 2, ou seja, no bico. Daí eu fui fazendo umas coisas, ó. O vértice é curvado, portanto, existe derivada no ponto P. Só que quando existe um bico, daí no bico, exatamente no bico, não tem derivada, tá? Qualquer bico que tu vê, ele disse bem assim, qualquer bico que tu vê, ó, não existe derivada nesses pontinhos aqui. E daí, como eu te disse, o que é uma derivada de uma função? Tu vai achar exatamente o coeficiente angular
de todas as retas tangentes ao gráfico. Só que daí quando tu aplicar um ponto, ela vai te dar exatamente o coeficiente angular da reta tangente à função naquele ponto. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa função, né? Eu derivo ela. Ele derivou aqui pela definição, certo? Daí foi fazendo, ele chegou a 1 sobre 2 raiz de x. Tá, mas o que significa que eu derivei isso e me deu isso aqui? Desculpa, eu esqueci de botar aqui. A derivada daquela função é isso. Ou seja, a derivada dessa função, isso aqui nada mais é que o coeficiente angular das retas tangentes naquela função. Então, se eu quiser a reta tangente dessa função no ponto 2, então eu vou substituir aqui no ponto 2, vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2, e daí me complicou a vida, então no 4, né? Fica 1 sobre 2 vezes 2, 1 sobre 4. Ótimo, então quer dizer que agora eu tenho o coeficiente angular da reta tangente àquela função no ponto 4. É isso que significa. Tu acha a derivada de uma função, a genérica, né? Isso aqui é o genérico para qualquer ponto naquela função. É genérico, é para qualquer reta tangente àquela função. Daí aqui ele foi fazendo, né? Ó, tu tá vendo? O que ele acabou de fazer? Só que daí tem que pegar aquela definição que é tendendo a zero, sabe? Não é aquela mesma de antes. A definição daí é tendendo a zero, daí aqui eu não tenho qual que é, mas tu procura lá no material que tem, tá? Aqui, ó. Delta x tendendo a zero, de f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. Tem que fazer isso aqui, tá? Não é a mesma de antes. É uma coisa diferente. Então, o que ele fez? Só vou te explicar. Ele não quer f de x. Ele quer f de x mais delta x. Então, eu tenho a f de x, né? Igual a raiz de x. Ele quer o f de x mais delta x. Então, no lugar do x, eu vou botar x mais delta x. Então, no lugar do x na função, x mais delta x. E por isso que quando eu calculei isso aqui, deu exatamente isso, ó. Tá vendo? É isso que tu tem que entender. Ele tá colocando no lugar do x esse valor aqui. E o f de x aqui nada mais é que a função, ó. Tá vendo? É a função, a própria função. E aí é só algebrizar, né? Porque aqui, se eu botar aqui o delta x tendendo a zero, dá uma indeterminação. Fica zero no denominador. Daí dá merda. Então, o que ele fez aqui? Para nós tirar essas raízes daqui, como é que tira a raiz? A gente multiplica pelo conjugado, troca o sinal, né? E daí, quando tu fizer essa multiplicação, ó, é como se fosse o a mais b vezes o a menos b. A gente sabe que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Então, daí tu vai fazer assim, vai ficar a raiz, esse aqui é o quadrado, daí some a raiz. E esse aqui é o quadrado, some a raiz. Daí nós ficamos com esses negócios aqui. E daí cortemos o delta x em cima e embaixo e fiquemos com essa expressão aí. E aí sim aplica o limite, ó. O delta x tendendo a zero, então no lugar do delta x bota zero direto, né? Pra não ficar se incomodando. Daí vai ficar isso e vai ficar isso. Claro que se tu quisesse aqui, tu podia racionalizar, né? Pra ficar bonitinho a raiz não embaixo. Mas é isso, Gabi. Bom, daí as propriedades. A derivada de uma constante. A derivada de um número, por exemplo, é a derivada de 2. Né? Eu tenho uma função constante 2. Eu derivo ela e eu fico com zero, porque a derivada de uma constante é sempre zero, certo? A regra da potência eu já te disse, né? A gente pega o número, o expoente passa para frente multiplicando aqui, ó. Deixa ele lá e subtrai 1 do expoente, certo? Derivada do produto de uma constante por uma função. Então, eu tenho uma função assim, ó. 2x. Essa função aqui, eu quero derivar ela. Então, eu vou derivar, né? Como ela tá multiplicando a função, é uma constante multiplicando a função, eu posso passar para fora, né? Eu não preciso derivar ela e vai ficar só x ao quadrado mais 4. Quando a constante tá multiplicando uma função, daí não tem como derivar, não existe regra para isso, então tu passa ela para fora. E deriva só isso, né? Daí vai ficar 2x na 1 mais derivada da constante é zero, daí fica 2x, top? Derivada da soma. Eu tô querendo derivar tudo isso aqui, então nada mais é que a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Eu já tinha te falado, né? Aí como é que fica? 1, então fica 2x na 0, que é 2, né? Fica 2, a derivada disso, mais 2 vezes 4, 8x na 1. Então fica 2 mais 8x. A derivada disso tudo é 2 mais 8x. Top, top? Derivada do produto.
Como é que tu faz isso? Derivada do produto. Tu quer derivar esse produto. Então, tu faz o quê? Tu pega a primeira, deriva. Multiplica pela segunda sem derivar. Soma com a segunda agora derivando, vezes essa outra sem derivar. Então, tu pega a primeira deriva, multiplica pela segunda. Daí, pega a segunda deriva e multiplica pela primeira. É sempre isso. O produto é a mesma lógica. Então, tu vai pegar... produto não, o quociente, a divisão, né? Então, tu vai pegar x mais 1 e x menos 1. Então, tu vai pegar, deriva a primeira, multiplica pela de baixo, né? Só que agora, em vez de somar, tu diminui. Deriva a segunda, né, que é a de baixo, vezes a primeira. E tem mais uma coisa, tu divide pela de baixo, x menos 1. É a regrinha, então, lembra disso, ó. Lembra disso no quociente. Então, tu pega, deriva a primeira, multiplica pela de baixo, menos deriva de baixo, multiplica pela de cima. E divide pela de baixo ao quadrado. É isso. Tem que decorar. E daí aqui tem a regrinha, quando é negativo o expoente, também dá pra passar, só se ele é diferente de zero e positivo, né? É a mesma regrinha de passar pra frente, multiplicando e diminuindo o expoente. Lembrando que tu vai ver muito isso quando tu tem, por exemplo, 1 sobre x ao quadrado. Em vez de tu trabalhar com o quociente e fazer eu quero derivar isso, né? Então, eu vou derivar a de cima vezes a de baixo. Menos a de baixo derivada, né? Concorda? Vezes a de cima, dividido pela de baixo ao quadrado. Regrinha do quociente, né? Em vez de fazer isso, pega e passa o x ao quadrado para cima. Então, 1 vezes menos 2, né? E agora, tu só tem que aplicar a regrinha do coisa. Então, fica menos 2x na menos 3, concorda? Subtraindo o expoente e passei o 2 aqui pra frente. Top, né? Então, é isso.